cuidar do espírito nem se fala, né? Cuidar do espírito é uma atitude que a gente faz mais, vamos dizer assim, de forma mais intensa, porque fazemos isso mesmo quando não estamos na matéria. Nós cuidamos do nosso espírito, temos essa oportunidade de cuidar do nosso espírito sempre. Ou a gente pensa que os desencarnados, que os espíritos, que os que estão no mundo espiritual não fazem suas preces, não fazem os seus estudos, não se colocam diante de Deus, não pedem que Deus os ajude, talvez a voltar para cá, talvez a galgar passos e enfrentar situações que os levem, né, a progredir. E nós, como espíritos encarnados, precisamos de várias formas cuidar desse nosso espírito, cuidar desse nosso entendimento, cuidar dessa nossa inteligência. Orai e vigiai. Orai sim. E isso entra lá no começo do que a gente falou. A gente precisa se relacionar com esse Criador. Eu acho engraçado os casais namorados no começo do namoro. É meio-dia, sol a pino e estão agarrados, né? Começo de namoro é assim. Começo de namoro, meio-dia, onde quer que esteja no meio da rua, e os casais, aquela interação, e um liga no WhatsApp o tempo todo. Mas com o nosso Criador, bem, no começo é assim, mas com o nosso Criador, com esse Deus que cuida de nós, com esse Deus que é a razão pela qual existimos, nós não cultivamos o mínimo de intimidade. E não é necessário fazer uma grande prece. Teresinha do Menino Jesus, que é uma santa católica, dizia que a oração é um olhar para o alto. E a gente está o tempo todo se colocando diante de Deus, pedindo a luz de Deus, pedindo que os seus auxiliares, que os seus ajudadores cuidem de nós, né? Nos ensinem a desviar do mal, nos ensinem a evitar as decisões erradas, as opções erradas. A gente precisa ter uma relação com esse Criador, que é ter uma relação com a nossa essência. Isso é cuidar do espírito. Orar e vigiar sim também, porque nós precisamos cuidar da nossa casinha aqui. Se eu sei que determinada atração de televisão não faz bem para minha cabeça, determinado filme, determinada música me perturba, determinado filme, pronto, eu tenho um certo problema de ansiedade, então eu não me coloco para assistir filme de suspense, é um exemplo. Mas a gente tem que cuidar do nosso espírito, a gente tem que selecionar o que a gente ouve, o que a gente lê, a gente tem que selecionar os ambientes que a gente vai, a gente tem que se selecionar de certa forma as influências que chegam até nós. A gente tem de filtrar, e se a gente perceber que isso está afligindo o meu espírito, que está me trazendo desarmonia, que está me desacelerando, mudando a minha frequência, me levando para baixo, me levando para a tristeza, a gente tem que evitar. A gente tem, mas meus amigos são todos assim. Meus amigos todos curtem determinado local que me faz mal. Bom, então, seja amigo deles em outro local. Mas nós precisamos cuidar do nosso espírito. Estava conversando com um amigo meu, ele está com os problemas psicológicos, uma depressão forte, mas eu disse a ele que você precisa da medicação, você precisa do acompanhamento médico, mas você também precisa fazer sua parte. Você sabe que isso não lhe faz bem, então evite. Nosso espírito, nós precisamos cuidar. Nós metemos a cara em tudo, a gente não analisa as situações que nos colocamos, né? Nós não vigiamos, não estamos atentos a essa casinha que é a nossa mente, que parece que era Freud que dizia que é a louca, né? Nossa mente vive atribulada, cheia de pensamentos malucos, cheia de pensamentos distorcidos, né? Porque aqui por trás dessa feição aqui que fala para vocês, tem uma cabeça cheia de pensamentos absurdos, que eu teria até vergonha de dizer. E eu acredito que com vocês também.
Então, se a gente não fechar um pouquinho nossos ouvidos para essas influências que mexem com nossa cabeça, que perturbam o nosso juízo, que tira a nossa paz, que nos deixa angustiados, nos deixa acelerados, nos dá vontade de agredir, nos dá vontade, a gente tem que vigiar. A batalha é nossa. O auxílio vem do alto, mas a batalha é nossa e a batalha não é fácil. Por isso a gente precisa vigiar muito. Muito conhecido na Codificação Espíritas. Na Codificação Espírita, capítulo 6, o item 5, Espíritas, amai-vos. Primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Nós estamos numa doutrina essencialmente instrutiva. Então, nós precisamos buscar formação. Nós precisamos buscar, cuidando do nosso espírito, nós precisamos buscar orientação, vir à casa espírita, fazer os estudos, ler. Tem palestras na internet, de milhares de palestras na internet, milhares de cursos, de orientações sobre o espiritismo na internet. Mas a gente vem na casa espírita, a gente recebe o passe, a gente faz a oração, a gente estuda, a gente mergulha na doutrina, a gente aprende primeiramente que a gente não sabe de nada, e depois a gente aprende que tem tudo para aprender, né? Que nós somos espíritos que precisamos alimentar o nosso espírito com essa revelação maravilhosa que é essa codificação espírita. E ela é relativamente jovem, menos que 200 anos. 200 anos na história da humanidade é muito pouco ainda. Então nós somos privilegiados por estarmos aqui. Não melhores do que os outros, mas temos essa oportunidade, esse privilégio de aprender e cuidar do nosso espírito e aprender sobre essa doutrina dos espíritos que descortinou, que revelou o além-túmulo para nós, que nos dá a oportunidade de perceber que não acaba no túmulo, que não acaba na sepultura, nem começa no berçário, e que continua se revelando para nós, onde nenhuma outra doutrina cristã nos traz essa oportunidade. Né? Então a gente tem que se instruir, a gente tem que abraçar essa oportunidade.